Eu até brinco com ela e falo assim, olha, você futuramente aí vai ser uma representante nossa, porque aqui em Ji-Paraná, por incrível que pareça, nós temos uma sucessão histórica de mulheres, né, na presidência da subseção. Então, você verifica essa situação. Então, assim, eu não tive esse medo, porque eu já tinha a doutora Marlete, né, que já tinha me antecedido, tinha a doutora Cleia, então tinha mulheres muito fortes aí, que já estavam vindo. Então, esse medo eu não tive, né, porque já tinha outras mulheres. E, querendo ou não, a advocacia de Paraná já estava acostumada a ter uma mulher liderando ela. Eu ouço até hoje, brinco, né, até falo com o doutor Douglas, tem advogado que fala, doutor, eu estou achando que já está na hora de outra mulher assumir a subseção. Aí, Isadora, aí. Então, assim, a gente precisa ter essa coragem, essa liberdade, né? E ter a vontade mesmo, né? É isso que eu quero, é o que eu vou lutar. E não recuar, não nós podemos recuar. Verdade. Coragem é importante. A doutora falando e pega muito pra mim, porque eu sempre falo pro doutor, eu sempre tenho muito receio. De tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho muito receio. Sempre tive. Não é... Quando pequena, não. Quando pequena, eu era bem pra frente, sabe? Mas parece que depois que eu fui crescendo, eu comecei a ficar receosa no lidar com as pessoas. Então, vamos supor, eu não tenho o pulso tão firme se eu precisar me impor ou chamar a atenção de alguém. Eu tenho esse receio do que a pessoa vai achar, ou o que a pessoa vai pensar, ou como a pessoa vai me tratar. Então, eu tenho muita vontade, igual a questão de dar aula, eu sempre falei pro doutor desde que eu entrei, eu tenho muita vontade de dar aula. Sempre falei pro doutor desde que eu entrei, eu tenho muita vontade de dar aula. Tem outros locais que eu tenho vontade de estar ou vontade de fazer, mas o medo acaba realmente prendendo um pouco, acaba atrapalhando a gente. Então, e esse medo, às vezes a pessoa nem sabe, talvez pode ter acontecido alguma situação que a doutora vivenciou e que desencadeou toda essa situação. Receio, e eu falo assim, receio a gente precisa ter sempre também, sabe? Eu até brinco assim, que eu gosto quando vou para uma audiência, já vou voltar aí, quando eu tô com receio, porque eu fico alerta, você tá alerta. Sim, eu não gosto daquela comodidade que eu tô tranquila. Não, eu não posso. Porque quando você tá com receio... O receio é a bússola para atingir, para você fazer o que é certo, para você acertar mais. Eu não gosto quando eu tô, porque às vezes tem audiência... Porque você se prepara mais. Que você tá ali, tá tranquilo. Eu não gosto daquela sensação. Gosto daquela sensação que eu tô... É preocupante estar naquela sensação. Sim, porque eu tô atenta a qualquer detalhe que o colega tá falando, que a parte está falando, que o juiz. Então, assim, esse medo, esse é um medo que é coisa natural. O que eu não posso é deixar esse medo me impedir de dar o passo além. Sim, vai ter vezes, sim, doutora Isadora, que nós vamos ser confrontadas por ser mulheres, como eu já tive isso. Né, pelo fato de ter mulher. Eu com 2 Mas anos nem por isso. Eu tive uma situação, e aí eu já venho longe, no término da faculdade, tá? Houve uma situação dentro de sala de aula, assim, muito séria. Eu era representante de sala e eu fui conversar com o professor referente à situação. Ele estava muito alterado e ele simplesmente fechou a mão, né? Com uma situação que ia me bater. Eu olhei para ele e falei, você bate, mas você bate como homem, eu falei para ele. No que eu falei isso, e aí eu falei alto, nisso os colegas já desceram, né? Mas olha você, dentro de uma sala de aula, e nem naquele momento ali, eu recuei. Então, você vem criando isso, né? E aí você para pensar, né? Quando eu era lá do segundo grau, eu era a líder de sala, que naquela época era líder de sala. Quando eu fui para a faculdade, eu virei representante, eu acho que já estava na minha veia mesmo. Ou ia para a política partidária, ou iria para essa política de OAB. Então, assim, o medo, ele é natural nosso, e nós precisamos ter, até para a questão, eu entendo, de você estar alerta na nossa profissão. Mas ela não pode impedir de eu ter coragem de dar meu passo adiante. O Lázaro fala muito sobre isso, né? Ele fala, pressão é bom, tensão é ruim. Isso, Porque a pressão faz parte do dia a dia, de qualquer profissional. Isso, você ser cobrado, né, por resultado, você ser cobrado pelo cliente, pelo aluno, pela instituição, faz parte. Agora, a tensão não. A tensão tem mais a ver com como você se sente quando é cobrado. É o desgaste emocional, É o desgaste né? emocional, É o exato. desgaste emocional. E esse aí a gente tem que trabalhar. Porque senão também você adoece, né? E aí também não é legal. Sim. E aí também não é legal. Isso, doutor,
uma situação que vários colegas sempre me perguntaram. Solange, como é que você dá conta de tudo isso? E aí eu comecei, falei, meu Deus, como é que eu dou conta disso tudo mesmo? Porque olha só, meu marido é veterinário, não para dentro de Ji-Paraná. Eu não tenho um parente que mora dentro de Ji-Paraná. É só eu e meu marido aqui em Ji-Paraná. E aí, mãe, esposa e dentro da UAB.